Bom dia de novo, né, gente? Vamos começando, então? O pessoal vai entrando aí. Eu vou comentar aquele finalzinho do slide, aí na sequência eu faço comentários sobre as atividades que eu passei no grupo e aí a gente começa a frente C, tá? Na sequência aí, ó, deixa eu só mostrar para vocês. Quem quiser se localizar, ó, da apostila, ó. Então, o que a gente fez? A aula 7, que é aquela parte da teoria heterotrófica, né? Das reações químicas. A aula 8 é de Lamarck, Darwin, é o darwinismo que a gente está vendo hoje, está acabando, né? E agora a gente vai começar C, que é nemateumintos, tá? Então a aula 7 é nemateumintos, a aula 8 é anelídeos. Deixa eu só admitir a Bianca aqui. Tá? Então a apostila 4, daqui a pouco na sequência, seria a aula 7, certo? Então eu vou terminar só aquele slide rapidinho sobre a especiação. Deixa eu só achar ele aqui. Deixa eu ver se eu fechei. Acho que sim. Vou abrir ele de novo. Então é lá no finalzinho, ó, que ficou faltando. Otávio. Que é esse slide aqui, ó. Tá? Então, o que a gente estava falando? Da especiação, né? Que tem que ter primeiro isolamento geográfico, depois isolamento reprodutivo. E esse finalzinho aqui, ó, são os mecanismos que impedem a reprodução. Então, quando não é da mesma espécie que a gente falou, né? Os indivíduos não se reproduzem. Por quê? Porque vão ter mecanismos de isolamento reprodutivo. Quais são os mecanismos de isolamento reprodutivo? Os mecanismos sazonais. Sazonais, gente, tem a ver com a época do ano, meses. Vamos supor, a espécie 1 e a espécie 2, elas não cruzam, primeiro porque elas não têm compatibilidade genética, mas principalmente porque a espécie 1, ela fica apta para reprodução em abril e a espécie 2 em setembro. Então, é um mecanismo que, com o decorrer da evolução, adaptação, foi acontecendo. Então, eles não têm períodos férteis coincidentes, entendeu? Então, isso também favorece o isolamento reprodutivo. Por que chama pré-zigótico? Pré, antes do zigoto se formar. Então, nem tem fecundação, porque o período fértil não é o mesmo. Se for etológico, é comportamento. Então isso o ser vivo não se reproduz porque o comportamento é diferente. Isso envolve comportamento para reprodução, isso envolve hormônios, um monte de coisa. Tá? Então também é um mecanismo pré-zigótico. O comportamento não favorece a cópula, vamos dizer assim, né? A fecundação, então não forma o zigoto. Habitat, eles vivem em lugares completamente diferentes, então eles não vão se cruzar. Não sei se vocês lembram lá que fez em cativeiro o cruzamento de um tigre com uma leoa, ou leão com uma tigresa, vice-versa, e nasceu o tiger. E ele é estéril. Então, em condições naturais, eles não iam se reproduzir. Por quê? Porque eles não estão no mesmo habitat. Aí eles até cruzaram em cativeiro, mas nasceu estéril. Tá vendo? Então, o habitat também não deixa ter a cópula. É um mecanismo de isolamento reprodutivo pré-zigótico. O mecânico tem a ver com os órgãos sexuais. Né? Então, às vezes, os órgãos sexuais não têm compatibilidade, né? Não vai ter como ter a cópula. E se for pós-zigótico, então é o caso lá da égua do jumento. Até forma o zigoto, pode até desenvolver, nascer, mas ele é estéril. Ou forma o zigoto e ele não vai para frente, ele morre, aí vai ter aborto, inviabilidade do híbrido. Tudo isso, então, é isolamento reprodutivo. Só lembra desses dois termos. Se for pré-zigótico, antes do zigoto, o zigoto nem se forma. E se for pós-zigótico, tem fecundação, o zigoto se forma, podendo desenvolver e sendo estéril, ou não, aí ele morre, certo? Então, são os mecanismos aí de evitar que aí tem que ter o isolamento reprodutivo por conta da especiação, tá? E aqui, ó,
A diversificação gênica, então, que eu tinha falado, né? Por que que tem variabilidade? Então, as mutações e aí a seleção natural, ela vai atuar em cima dessas mutações. Então, por isso que o isolamento reprodutivo se completa, porque as espécies vão ficando totalmente diferentes, né? Alguém levantou a mão? Eu me perdi aqui, peraí. Tem alguém na sala de espera? Peraí. Não, achei que tinha alguém na sala de espera. Então, no caso aí, é, você vai ter uma seleção natural atuando nas populações de maneira diferente, até que elas vão se diferenciando e se tornam duas espécies. Alguém levantou a mão? É a impressão? Remo levantou errado? Tem perguntas? Não? Bom, então na sequência, ó, eu só coloquei uns exemplos aqui de como as coisas são cobradas. Então, eles dão umas figuras assim, ó, tipo essas duas aqui. Aí eles colocam lá geração inicial, primeira geração, segunda geração, terceira geração. Olha como estava no início. O tipo A, que é o quadradinho pretinho, ele estava em grande quantidade. E o tipo B, que é o branquinho, em pouco. Aí foi reproduzindo, ó, ao longo de geração após geração, o que, que foi acontecendo? O tipo B está se sobressaindo. Então, o que, que significa isso? Adaptação, a seleção natural, ela está agindo no mais adaptado. Chegou o momento que o tipo B está em equilíbrio com o tipo A. Se essa sequência continuar, pode ser que daqui a pouco a tipo A vai ser extinto e o tipo B permanece porque ele é mais adaptado. Então, às vezes eles perguntam: houve seleção natural? Sim ou não? Por quê? Aqui mesma coisa, ó. Então, o tipo 1 é o pretinho, né? E o tipo 2 é o branquinho. Aí o tipo 2, no final, você vê que ele está se sobressaindo, tá? Aqui também houve evolução? Sim, você vê modificações ao longo do tempo, né? Então, provavelmente foi ocorrendo mutações, né? Combinação gênica, e essas mutações foram se acentuando até acontecer a evolução. E muitas vezes, então, a evolução vai ser cobrada na forma de genealogia. Então, lembra que aqui é o ancestral, né? Então, o chimpanzé e o homem têm o mesmo ancestral, e aí, ao longo da evolução, eles foram compartilhando características semelhantes. Por isso que eles estão próximos aqui, tá? Então, se você for comparar nessa evolução, o gorila, ele está mais próximo do homem, do chimpanzé, do que o orangotango. O orangotango, ele já está mais isolado aqui, mas todos vieram do mesmo ancestral, certo? E segundo a teoria de Darwin, ao longo do tempo, vão acontecendo as modificações, as adaptações, né? Para o ser vivo, o mais adaptado sobreviver, o menos adaptado morrer. E o neodarwinismo complementa a variabilidade. Esse exercício aqui, ó, é sobre especiação, tá? Ele fala no enunciado, tá? Eu não coloquei enunciado. Mas o que representa o 1 e o 2? Ó, no 1, eles estão cruzando ainda, ó, tá vendo? Tá tendo uma intersecção entre a espécie A e B. No 2, não. Aí teve isolamento reprodutivo. Então, a figura 2 está mostrando que as espécies não se reproduzem mais. Isolamento reprodutivo, tá? Aqui, gente, ao longo do tempo, ó, você tem aqui o X formou o X, aí modificou, formou o Y e R. O que está mostrando aqui? Especiação, tá? A partir de um ancestral comum, você tem várias espécies. E aqui ele quer que você explique qual é a espécie mais adaptada. A espécie que se adaptou mais foi a J, porque ó, ela não tem modificação de características, tá? Então aqui a J manteve, tá vendo? Enquanto que aqui foi tendo modificações ao longo do tempo que diferenciaram os indivíduos de J. Aqui é um resuminho da teoria de Darwin, ó, os seres vivos têm variabilidade, e essa variabilidade vai tornar ele adaptado. O que seria o 1 e o 2? O que promove a variabilidade. Então, aqui tem a ver com o neodarwinismo, vai explicar de onde vem a variabilidade. De onde vem a variabilidade? Das mutações e das recombinações gênicas, certo? E aí a variabilidade, a seleção natural vai atuar para o ser vivo mais adaptado sobreviver, certo? Então, aqui envolve as ideias de Darwin e do neodarwinismo. Aqui também, né, é a evolução. Então, as espécies mais aparentadas seriam aqui, ó, répteis e aves, por conta dessa união aqui.
e os mamíferos aqui, tá? Aí o enunciado pode perguntar exatamente isso, qual é a espécie mais aparentada. Aqui também sobre isolamento reprodutivo, ó, se A e B são férteis, é porque são da mesma espécie. Se A e D são férteis, é porque são da mesma espécie. Então, se A é da mesma espécie que B e A é da mesma espécie que D, então B e D também são da mesma espécie, concorda? Porque A é a mesma espécie, está cruzando com os dois, então aqui eu tenho uma espécie só. B e C são a mesma espécie, B e D também. Então, se B e D são a mesma espécie, B e A também são, porque D cruza com A, tá? E C e D também são a mesma espécie, tá? Então, aqui ele pôs estéreo, né? Não, desculpa, eu não olhei aqui. Então, se B e D são estéreis, é porque eles não são da mesma espécie. Então, você vai justificar. Por quê? Porque nasce um indivíduo estéreo. Se B e D são férteis, são da mesma espécie. C e D são estéreis. Tá? Então, analisa aqui isolamento reprodutivo. Aqui está mostrando modificação da mandíbula, né? Então, evolução ao longo do tempo, né? Deve ter ocorrido mutação, recombinação genética, tá? E aqui também seleção natural, ó. O grilinho verde, o grilinho marrom, após várias gerações, você vê que o grilinho verde está se sobressaindo. Então, houve seleção natural. O mais adaptado se favoreceu, certo? Então, esses exercícios que eu comentei agora, tipo exercício, né? Já está no slide lá, quem abriu da aula, para fazer os comentários. Aqui, ó, eu vou comentar que a Maria Clara tinha pedido, né? Os exercícios que eu mandei no grupo, tá? Eu não tenho aqui a resposta, mas depois vocês podem acessar aí se ficar alguma dúvida aí, que eu vou depois colocar a aula gravada, né? Lá no canal. Então, olha a primeira frase, ó. Os antepassados dos golfinhos tinham patas, que, de tanto serem usadas para natação, foram transformadas em nadadeiras. A frase acima está de acordo com a teoria de Lamarck ou com a teoria de Darwin? Então, veja, ele tinha nadadeira, o que que sugere? Que, de tanto ele usar, ó, de tanto serem usadas para nadar, elas foram transformadas em nadadeira. Então, o ambiente modificou a espécie. Então, essa ideia é de Lamarck, lei do uso e desuso. Ele foi usando as patinhas para nadar, ela virou nadadeira. Certo? Então, teoria de Lamarck, justifique, porque sugere que o ambiente muda a espécie pela lei do uso e desuso. Por que a frase está em desacordo com a teoria não escolhida? Por que não é a de Darwin? Porque se fosse de Darwin, teria que sugerir seleção natural, variabilidade, né, e seleção natural. E não é isso que a frase está mostrando, certo? E aí, quem fez aí, se tiver alguma dúvida a mais, pergunta. Como que é, Ana B? A B, porque a frase, ela não sugere que tem seleção natural. Ela sugere a lei do uso e desuso. Você percebe aqui, ó, de tanto serem usadas, as nadadeiras viraram, as pernas, as patas viraram nadadeiras. Então, não é de Darwin, porque ela não sugere a seleção natural. Ah, tá. É a lei do uso e desuso. De tanto usar, as patas formou nadadeira. Entendi. Tá? A2, ó, tanto para Lamarck quanto para Darwin, o ambiente tinha um papel importante no processo evolutivo. Isso a gente falou, os dois tinham em comum. O ambiente favorece a modificação. Qual dos dois cientistas acredita que o ambiente seleciona o mais adaptado? Então, seleção natural? Darwin. Qual o pensamento do outro cientista sobre o papel do ambiente no processo evolutivo? Então, se Darwin é seleção natural, o ambiente seleciona, o que Lamarck acreditava? Que o ambiente muda a espécie, pela lei do uso e desuso. Você pode até complementar. Lamarck acreditava que o ambiente mudava a espécie de acordo com a lei do uso e desuso. Ele não falava que o ambiente selecionava, o ambiente muda a espécie. 3, ó, igual eu falei lá na aula, na primeira aula, né? Você tem lá uma população de bactérias, ó, foi colocada no meio de cultura cheio de antibiótico. A maioria morreu.
No entanto, algumas bactérias sobreviveram. Algumas sobreviveram. Ó, importante aqui, ó. E deram origem a linhagens resistentes. Então, se eu for pensar na ideia de Lamarck, por que que as bactérias sobreviveram? De tanto elas ficarem no antibiótico, elas ficaram resistentes. Então, Lamarck ia falar que elas ficaram resistentes. Porque usou antibiótico, ó, lei do uso e desuso. Ela se tornou resistente. Segundo a ideia de Darwin, Darwin não ia explicar assim, ele ia falar que existia variabilidade. Algumas bactérias eram resistentes e outras não resistentes. O que, que o antibiótico fez? Matou a não resistente. Então, selecionou as linhagens resistentes. Então, enquanto Lamarck acha que o ambiente mudou a espécie, Darwin acha que o ambiente selecionou a mais adaptada, que no caso era resistente. Aí toda vez que a bactéria se reproduz, ela vai passar isso para os indivíduos. E aí só vai ter bactéria resistente. Então o ponto é esse, em qualquer frase você leva para esse lado. Lamarck, lei do uso e desuso, o ambiente muda a espécie. Darwin, seleção natural, variabilidade. Aí o ambiente então seleciona o mais adaptado. Esse aqui eu tinha falado na aula, né? Não exatamente igualzinha a minha frase, mas um pouquinho parecida, né? Ah, agora não pode mudar aqui, peraí. Deixa eu limpar aqui. Então, olha lá, o gafanhoto é verde porque vive na grama. O gafanhoto vive na grama porque é verde. Então, o gafanhoto é verde porque vive na grama, sugere que de tanto ele ficar na grama verde, ele ficou verde. Então, essa primeira aqui, obrigatoriamente, Lamarck. Lei do uso. Viveu na grama até que ele ficou verde. O gafanhoto vive na grama porque é verde. Então, ele já é verde e aí favoreceu, porque a grama é verde. Então, aqui sugere seleção natural e adaptação. Certo? Então, Darwin. Certo? Então, na sua opinião, qual afirmação seria atribuída a Darwin? A segunda. E qual seria atribuída a Lamarck? A primeira. Por quê? Porque a primeira sugere lei do uso e desuso, o gafanhoto ficou verde por viver na grama verde, e a segunda sugere a ideia de seleção natural. Por ser verde, o gafanhoto se adaptou mais e sobreviveu. O ambiente selecionou o mais adaptado, certo? E assim, para o homem poder suportar a intensa radiação solar nos trópicos, as células de sua pele adquiriram a capacidade de fabricar melanina. De tanto ficar no sol, a pele começou a produzir melanina. É isso que está falando aqui. Esta frase é lamarquista, está afirmando: critique-a com base no pensamento darwinista. Segundo Darwin, como é que ele ia explicar? Que existe variabilidade. Então, quem tem a capacidade de produzir muita melanina se adapta melhor. E quem não tem, vai ter câncer de pele, sei lá, pode até dar exemplo, né? E vai ser menos favorecido, vai morrer. Então, o mais adaptado sobrevive. Quem é o mais adaptado? O que produz muita melanina, certo? Então, é essa a ideia aí. Isso, e tá vendo que aqui nessas frases eu não tinha explicado ainda, não tem neodarwinismo. O neodarwinismo, então, ele vai explicar a variabilidade. Se em qualquer frase, em qualquer exercício sugerir mutação, sugerir fluxo gênico através da reprodução sexuada, aí já é neodarwinismo. Ok? Alguma dúvida ainda? Não? Tranquilo? Então, eu vou compartilhar agora o dos nemateumintos, tá bom? Então, aí a gente vê, começa então o filo nemateumintos, que é a frente C. Eu vou abrir aqui, tá? Pra gente começar. É provável que a gente não consiga fazer tudo hoje, porém, dá para dar uma adiantada. Então, aqui, ó, filo nemateumintos, raramente
mas pode aparecer como asqueumintos, tá? São os vermes de corpo cilíndrico, porque quando a gente estuda plateumintos, eles são os vermes achatados. Nemato vem de cilíndrico, então muda a forma do corpo, tá?